E aí, tudo bem com você? Como é que tá aí o estudo de programação? Tá preso? Não sabe se está estudando a tecnologia certa? Não sabe o que precisa aprender? Tava aprendendo a programar na tecnologia 2, agora já tem a 3, a 4, 5, a versão não para de subir, né? Então a gente começa a ficar um pouquinho preocupado se a gente está indo no caminho certo, se tem algo melhor para estudar, se o que eu estou aprendendo está sendo uma baita perda de tempo ou não, se a faculdade que eu estou fazendo não está me tomando mais tempo do que me ajudando. Então é um pouquinho disso que eu vou falar para vocês. Eu sou Francisco Citó, sou mestre em ciência da computação, estudo programação desde 2003, já dei aula, já trabalhei com programação, já fui freelancer, já fui de tudo, embora eu sei que tempo de mercado não quer dizer muita coisa, vai da sua determinação, vai do seu talento, também tem pessoas que têm mais facilidade, né? Mas eu tenho um pouquinho aí de experiência para estar compartilhando com vocês. Então, isso que eu quero falar um pouco, principalmente para aquelas pessoas que, igual eu estava falando antes, estão se sentindo um pouquinho presas e não sabem muito bem para onde vai. Assim como em todas as áreas, existem disciplinas que são fundamentais. E eu reparo que essas disciplinas fundamentais normalmente não são as disciplinas mais divertidas de você estudar, mas acabam sendo as mais importantes, porque sem elas você vai ter muita dificuldade em progredir na área, tá? Ou até mesmo de não conseguir progredir na área. Então, isso que eu quero falar um pouquinho para vocês, o que vem a ser os fundamentos da computação. Eu vejo que hoje tem uma discussão muito grande por causa dessa quantidade de informação fácil e até gratuita que a gente tem aí no mundo da internet, traz uma sensação de que você consegue aprender tudo sozinho. E consegue mesmo, mas o problema é que se você estudar sozinho e sem uma orientação, dificilmente você vai conseguir ir pelo caminho certo. E é justamente isso que eu vejo que acontece muito. A primeira coisa que qualquer programador precisa saber e ser muito bom é a estrutura de dados. Não toda a área da estrutura de dados, né? Quando eu falo estrutura de dados, eu falo estrutura de dados, algoritmo, lógica de programação, que acabam sendo disciplinas assim muito conectadas. Você estudando uma, você acaba estudando as outras também, tá? Então, o que um programador precisa dominar? Isso aí que eu falo é realmente dominar. E você só consegue dominar isso fazendo exercícios, exercícios, exercícios sem parar, tá? São variáveis e constantes, o que são isso? Como estudar isso, tá? Funções. O que é uma função? Uma função ela recebe uma variável de entrada, ou uma constante, enfim, ela recebe uma entrada, às vezes nada também, né? Mas enfim, a ideia dela é igual uma função da matemática. Recebe uma entrada, faz algum processamento e retorna uma saída. Isso que vem a ser uma função. Funções, eu vejo que muitas pessoas se perdem porque elas pensam em resolver o problema antes mesmo de pensar no que é a função, tá? Então, repara bem, na função, o que você tem que se preocupar? As duas primeiras coisas. O que a minha função vai ter como entrada e o que a minha função vai retornar. Isso que você precisa saber primeiro. Soube disso, aí você pensa no que vai ser processado, tá? Então, constante, variáveis, funções, vocês precisam dominar. Outra coisa que vocês precisam dominar na programação são os laços, tá? São 3 laços principais que existem em todas as linguagens de programação, pelo menos que eu conheço, que é o for, ou para, né? Quando o pessoal traduz, eu não vou usar nomes em português porque não faz muito sentido, tá? A gente acaba não usando isso no dia a dia. O for, o while e o do while, tá? Então, esses 3 laços, obrigatoriamente vocês têm que saber aplicar. E não só utilizar esses laços, mas saber qual é o melhor para cada situação. O que um laço resolve, o outro resolve. Isso aí vocês podem ter em mente, tá? O que você consegue fazer com for, você consegue fazer com while, você consegue fazer com do while. Mas, de acordo com o problema, é melhor usar por exemplo, problema que você sabe que tem uma quantidade limite de processos, você normalmente usa o for, porque tem um contador já na própria estrutura do laço que você vai utilizando ele. Quando é algo que você não sabe muito bem quando parar, você usa o while.
né? Ou o do while. A diferença do while e do while é que o while, se não tiver a condição inicial, você já sai fora do laço. Enfim, eu não vou entrar tanto em detalhes aqui nesse vídeo para ele não ficar muito extenso. Depois eu posso até gravar um vídeo específico de laços. Além dos laços, recursão, que também é quase como se fosse um tipo de laço, mas usando funções, tá? O recursão é quando uma função chama ela ou chama outras funções, enfim, de uma maneira recursiva, onde o resultado de uma vai voltando para outra, vai voltando, enfim, vai criando como se fosse uma pilha, um stack, né? Quando se fala pilha em programação, o pessoal confunde muito, que pensa que é pilha igual que vai em brinquedo, né? Não, pilha, quando a gente fala em pilha, é pilha igual empilhar caixas, né? É o stack em inglês. Então, as funções vão meio que se empilhando os processos, depois uma vai retornando para outra e você tem um valor final, tá? Então, é muito importante você saber esses conceitos básicos de estrutura de dados. Outra coisa que é muito interessante e realmente muito importante de você aprender, e é o que realmente vai te fazer ter uma visão totalmente diferente de programação, são os paradigmas de programação. O que vem a ser um paradigma, né, de programação? É a maneira em que a linguagem é construída, é a maneira em que a linguagem funciona. Então, você estudando paradigmas de programação, você consegue entender o que tem por trás daquela linguagem. Sobre paradigmas, existem alguns modelos de paradigmas, mas o que eu sugiro que vocês estudem é o paradigma funcional, tá? Que é baseado em funções, enfim, e o paradigma orientado a objetos, tá? Orientação a objetos é um conceito muito interessante, é utilizado por Java, por JavaScript, enfim, embora tenha linguagens igual o JavaScript que eu acabei de comentar, que seja multiparadigmas, né? Ou seja, ele tem mais do que um paradigma funcionando ao mesmo tempo, vai da maneira que você programa. Estudem paradigmas de programação, você vai ver o tanto que vai ficar mais fácil de você entender qualquer linguagem de programação. Bom, e agora vem a parte boa, né? Então você vai estudar estrutura de dados e algoritmos e paradigmas para quê? Para você aplicar isso tudo na prática e aprender a linguagem de programação, né? Então, quando você tem o conhecimento da estrutura de dados, do paradigma de programação, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil você aprender a linguagem de programação. E qual linguagem de programação você deve usar? A melhor? Não. Por que não? Porque não existe. Fixem em uma linguagem de programação, tá? Se vocês estão aprendendo JavaScript, se dedique a isso. Se você está aprendendo Java, se dedique a isso, tá? Se você estiver fazendo um curso, dedique à linguagem de programação utilizada no curso, mesmo você não gostando muito dela, porque depois vai ser muito mais fácil de você aprender qualquer outra linguagem. Tá certo? Então, você estudando uma linguagem de programação e aplicando estrutura de dados, algoritmos, aprendendo bem lógica de programação, você começa a ter uma visão diferente do mercado. E você tendo a definição, você tendo o domínio de todas aquelas partes que eu falei para vocês no começo do vídeo sobre estrutura de dados, que é constantes, variáveis, funções, né? Você saber usar os laços, você entender o que são arrays, e você ter um breve domínio da linguagem de programação, você já está pronto para o mercado, tá? Você já pode se considerar, vamos dizer assim, júnior. Não sou muito de acordo com esse nome, acho que nenhum programador é de acordo com o nome nenhum, mas você já está preparado para pegar o seu currículo e entregar algumas empresas, porque programadores sim faltam no mercado, viu, galera? Não se iludam quando vocês olham lá o LinkedIn e vê que 1000 pessoas estão querendo uma vaga. Não é bem assim que funciona. Tá? Você pode ter certeza que tem a sua vaga te esperando, mas claro, aprenda bem, tenha um certo conhecimento e se divulgue, né? Crie seu currículo e entregue para o máximo de empresas que você conseguir. Você vai ver que você vai conseguir um emprego, pelo menos no começo, e depois desse emprego você pode ter certeza que a sua vida só vai melhorando, tá? O que eu acho muito interessante de programação é isso. Você ganha de acordo com o que você sabe. Quanto mais você sabe, mais você ganha. Então você vai estudando, vai ganhando mais, vai estudando, vai ganhando mais, vai se sentindo mais seguro, vai estudando, vai ganhando, e assim sucessivamente, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ainda sou novo aqui no YouTube, mas quero produzir muita coisa, então vai ser de uma ajuda tremenda aí se vocês se inscreverem, se vocês derem um like,
E se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram que eu fale, por favor, escreva aí no comentário que eu vou ler todos. Agora no começo é muito fácil, né? Ler todos os comentários, tá certo? Então agradeço aí assistir esse vídeo até o final e até logo.